Gente, tudo bem? Bem-vindo ao canal Fatos e Versos. Hoje traremos mais um vídeo, no nosso canal. Eu queria postar ele antes, mas eu sabia que fazer vídeo dava muito trabalho, E também a questão da edição, Nós estamos adquirindo um programa específico para edição no computador. Por enquanto ainda é uma edição feita no próprio celular. Se vocês percebem, o áudio melhorou, Nós conseguimos um lapelazinho, um microfonezinho, Ainda estamos tentando conseguir outro microfone, um microfone ainda com captação de áudio melhor, e também estamos providenciando a iluminação. O ambiente ainda não é do jeito que a gente quer, mas as coisas estão andando, evoluindo, e nós estamos a cada dia mais felizes porque as pessoas estão se inscrevendo no canal e estão pedindo para que nós façamos mais assuntos. E o assunto de hoje foi um amigo do Facebook que pediu. Eu não vou citar o nome dele aqui, mas vou marcar ele quando esse vídeo for postado também no Facebook, Porque ele pediu para a gente falar sobre isso. O que é que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar sobre o plano ou os planos de governo de a esquerda de Fernando Haddad e a direita de Jair Bolsonaro. Eu coloquei aqui Haddad na esquerda e Bolsonaro na direita propositalmente, justamente porque um está na questão mais para a esquerda e o outro para a direita. Não tem como nós fazermos um vídeo, a não ser que a gente faça depois da eleição, porque já está em cima, já está próximo, será no último domingo desse mês de outubro, então eu não vou me propor a fazer, a não ser que pessoas peçam para a gente tentar explicar de onde surgiu. Isso começou lá atrás, na Revolução Francesa, mas a gente pode trazer futuramente, eu acredito que depois da campanha do segundo turno, onde se definirá o futuro presidente do Brasil, se será Haddad ou se será Bolsonaro. Aqui nós temos algumas coisas sobre o plano de governo dos dois. Não está tudo, é claro, é apenas um resumo, mas no link aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar um link e em PDF todo o plano de governo de cada um, certo? Eu vou também deixar o link do site do TSE, porque isso aqui foi tirado do site do TSE, mas é claro que é um resumo, mas eu vou falar tanto pontos como economia, previdência e segurança de Haddad, como de Bolsonaro. Não terá mais para Haddad e menos para Bolsonaro, ou mais para Bolsonaro e menos para Haddad. Mas os dois, vou falar da mesma coisa e o que eles propõem. Lembrando, isso é um plano de governo do presidenciável. A gente tem que lembrar que o presidenciável precisa da Câmara e do Senado para aprovar projetos. O presidente só chega no final com a sua assinatura. Ele não governa o país sozinho. Ele precisa de uma bancada forte para que seus projetos sejam aprovados. Então vamos começar aqui pela esquerda, o plano de governo de Haddad. Eu preferi começar aqui por economia. Segundo consta aqui, diz assim: o candidato quer revogar as medidas do governo Temer, que é o governo que nós estamos hoje, o vice de Dilma. Emenda do teto dos gastos, reforma trabalhista e mudanças no marco regulatório do pré-sal. Reduzir os juros, criar linhas de crédito com juros e prazos acessíveis com foco nas famílias. Também ele diz que quer criar a Política Nacional de Desenvolvimento Regional e Territorial. Isentar do imposto de renda quem ganha até 5 salários mínimos, certo? Quem ganha até 5 salários mínimos não pagará o imposto de renda. Hoje, esse imposto, as pessoas já conseguem pagar quem recebe um pouco mais
de R$ 2.000, né? Criar o IVA, o que é isso? Imposto sobre Valor Agregado. Tributar as grandes movimentações financeiras, ou seja, os ricos, e adotar regras para controlar a entrada de capital especulativo no Brasil. O texto propõe estimular a reindustrialização e desonerar tributos sobre investimentos verdes. Esse é o plano em relação à economia para o Haddad, certo? Ele fala aqui que quer revogar as medidas que o governo Temer fez, né? O Temer fez uma reforma trabalhista e está lutando pela reforma da Previdência, certo? Então, o governo, o Haddad e o PT e seus aliados querem revogar isso. E essa emenda do teto dos gastos, que são 20 anos, né, sem investimento em educação, segurança, saúde, e também a questão do pré-sal, que infelizmente já está indo embora para outros países, né? Então, ele quer criar aqui, mudar o imposto de renda para quem recebe até 5 salários mínimos. Não é R$ 5.000, é quem recebe até 5 salários mínimos. Você soma aí quanto é o salário mínimo que está valendo hoje, e aí você que ganha até 5 salários mínimos, que cá para nós é um salário mais ou menos aqui para o Brasil, né? Então você não vai pagar o imposto de renda. Essa é a proposta de Haddad. Agora vamos para a proposta de Bolsonaro em relação ao mesmo tema, economia. O candidato propõe a criação de um superministério da economia, que una fazenda, planejamento, indústria e comércio. O Banco Central será independente, com diretores cumprindo mandatos pré-determinados, certo? O Banco Central ele será independente do Ministério da Fazenda. Para conter os gastos públicos, propõe um orçamento base zero, reduzindo cargos públicos e privilégios. Também pretende diminuir as renúncias. O projeto é acabar com a unicidade sindical e manter o fim do imposto sindical obrigatório. O trabalhador terá a liberdade de escolher a que sindicato se associar. O que Bolsonaro propõe aqui é que ele vai criar um ministério só para a economia, né? Da economia, que una fazenda, planejamento, indústria e comércio em um só ministério. Ele quer unir isso para um só ministério, certo? Também reduzir na questão base zero os cargos públicos e privilégios, né? Que é para diminuir a despesa do Brasil, do país. E o projeto também é acabar com a unicidade sindical e manter, porque hoje você não é obrigado a pagar, né, aquele imposto sindical que vem cobrando anualmente, que é descontado no seu contra-cheque. E aí você tem aquela liberdade, se você quer ou não, e para que sindicato você quer se associar. Então vai ser de acordo com a escolha do trabalhador, né? Outra questão, certo? Esse foi a questão da economia, tanto de Haddad como de Bolsonaro. Eu não vou me colocar aqui qual é que eu achei melhor, porque todos os dois têm pontos positivos e também os dois têm pontos negativos na minha concepção. Previdência. O candidato quer revogar, isso Haddad, o candidato quer revogar medidas de Michel Temer, mais uma vez mexer em alguma coisa que Michel Temer fez. Em seu plano de governo, quer promover o equilíbrio e justiça previdenciária e garante que serão adotadas medidas para combater, na ponta dos gastos, privilégios previdenciários incompatíveis com a realidade da classe trabalhadora brasileira. O que Haddad propõe é que o trabalhador, principalmente aquele que recebe só um salário mínimo, ele seja valorizado assim como é valorizado aqueles que ganham muito, né? Isso aqui é um ponto positivo do PT, é um ponto positivo de Haddad, né? Então eles querem dar aquela vasculhada, certo? E tem aqui, e está entre aspas, né? Promover o equilíbrio e justiça previdenciária, né? Que também serão adotadas medidas para combater na ponta dos gastos privilégios previdenciários incompatíveis com a realidade da classe trabalhadora brasileira. Né? Isso aqui precisa de uma fiscalização gigantesca. Em relação a Bolsonaro, Previdência, ele propõe um novo modelo de Previdência por capitalização.
seria uma forma de poupança para aposentadoria. Isso já acontece no setor privado, né? Você pode fazer uma previdência privada num banco privado, né? Itaú, Bradesco, né? HSBC, que hoje é Bradesco, mas no setor privado você pode fazer uma previdência. Hoje já existe no setor privado. Novos participantes terão a possibilidade de optar entre os sistemas novos e velhos. E aqueles que optarem pela capitalização merecerão o benefício da redução dos encargos trabalhistas. Então, Bolsonaro, aqui no plano de governo dele, ele vai dar a opção que se você quer continuar da forma que é hoje, né? E se você quer partir para a questão de capitalização. É uma espécie de poupança forçada, né? Você está pagando aí como se você estivesse pagando um consórcio de uma casa, de um carro, de uma moto, e aí você vai deixando aquele dinheiro ali e esquece dele, certo? Você vai esquecer desse dinheiro, você não vai lembrar dele e vai ficando depositando aquilo dali. E se ele optar por essa opção, pela segunda opção, opção nova, né, eles vão ter o benefício da redução dos encargos trabalhistas, aquilo que é cobrado no seu contra-cheque mensalmente. Para segurança. Beleza? O candidato, isso Haddad, certo? Toda vez que a gente começar, a gente começa por Haddad. O candidato defende a criação de um plano nacional da redução de homicídios, um plano nacional de política criminal e penitenciária, que estabeleça uma política nacional de alternativas penais e a alteração da política de drogas. O texto propõe aprimorar a política de controle de armas, retomar o investimento nas Forças Armadas e garantir que o Ministério da Defesa volte a ser ocupado por um civil. O candidato também propõe uma reforma na legislação para que a privação de liberdade seja adotada apenas em casos violentos. Haddad quer criar aqui vários planos para relação à segurança, certo? Ele quer que o Ministério da Defesa seja regido não por um militar, mas por um civil, e também propõe que aquelas pessoas que cometem pequenos delitos, elas não recebam a mesma pena que alguém que comete um delito em casos que ele fala aqui violento. Ou seja, aquelas pessoas que cometem pequenos delitos, ele defende a liberdade e não o encarceramento. Esse é o projeto da segurança, certo? Ele propõe aqui algumas coisas, algumas criações, não é? Tanto para combater as drogas e também a questão do controle de armas. Agora, em relação a Bolsonaro, segurança. O plano de governo propõe a redução da maioridade penal para 16 anos, liberação da posse de armas para a população em geral e da retaguarda jurídica a agentes de segurança que matarem durante o trabalho e a quem reagir a assalto ou invasão de propriedade. Bolsonaro também pretende acabar com a progressão de penas e saídas temporárias dos detentos e redirecionar a política de direitos humanos, priorizando a defesa das vítimas de violência. Você vê aqui que o lado da área de segurança de Bolsonaro é bem diferente da de Haddad. São pontos totalmente diferentes um do outro. São opostos bem críticos, certo? Aqui o de Bolsonaro, ele primeiro quer propor a redução da maioridade penal de 18 para 16, certo? Liberação da posse de arma, certo? Para que o cidadão tenha o direito de ter uma arma em domicílio, não é porte, não confunda porte com posse. Porte é se você, caso ele liberasse o porte, você poderia portar a arma e circular com ela como se fosse um agente de segurança. Mas o que ele propõe é uma posse, que você possa ter o direito de ter uma arma de fogo na sua casa, certo? E também uma retaguarda jurídica na questão da ação policial, para que o policial tenha a garantia de que se ele matar em um confronto, ele não sofra retaliação, certo? Isso é o que ele propõe aqui. Segundo está aqui, diz assim, retaguarda jurídica a agentes de segurança que matarem durante o trabalho. São pontos totalmente diferentes um do outro.
Haddad propõe criar planos de governo para que reduza a questão da criminalidade, drogas, armas, e Bolsonaro ele já é um pouco mais rude, mais grosso, com a ação da questão da segurança. Você vai analisando aí, e aí você escolhe em quem você vai votar, certo? Como eu estou dizendo, eu não vou dizer, esse aqui é melhor do que aquele, porque eu quero que você faça a consulta, que você analise e você vote naquilo que você acha melhor para o seu país. Não, eu acho que o plano de governo dele, de 10 pontos de Haddad, eu apenas não gostei de 2, gostei de 8. Mas de 10 pontos de Bolsonaro, eu gostei apenas de 4, não de 6. Então, você deve votar em Haddad. Você vai olhando aí as diferenças de plano e você escolhe em quem você quer votar, certo? Educação. Haddad quer revogar a reforma do ensino médio, que foi também criada no governo Temer, e retomada dos recursos dos royalties do petróleo e do fundo social do pré-sal. No campo do investimento, destinar 10% do PIB em educação, produto interno bruto, certo? A ampliação dos recursos para a educação do campo, indígena e quilombola, e direcionar 70% dos recursos destinados à gratuidade, oriundos das contribuições sociais arrecadadas pela União, para a manutenção do SESI, SENAI, SESC, SENAC e SENAR, traz como fundamental a concretização das metas do Plano Nacional de Educação, PNE. Propõe a criar o Programa de Inclusão Digital a partir do primeiro ano do ensino fundamental, Programa Paz e Defesa da Vida nas escolas, de combate à violência, Programa Escola com Ciência em Cultura, com ações de relações étnico-raciais, diversidade de gênero, certo? A famosa ideologia de gênero, e combate à homofobia. Programa de permanência para os jovens em situação de pobreza e a prova nacional para o ingresso na carreira docente, a ser realizada anualmente para contratação de professores para a educação básica. Então isso aqui é uma novidade, essa questão da prova nacional para ingresso da carreira de docentes, de novos professores, certo? Isso aqui, se aprovado, seria excelente, seria uma boa. Então ele tenta criar algumas questões também novas aqui, ele tenta criar reformular todo o ensino, e ele quer revogar a reforma do ensino médio, que também foi criação do péssimo presidente da República, Michel Temer. E Jair Bolsonaro, ele diz assim, o candidato defende, isso aqui é o plano de governo, né? O candidato defende o ensino à distância, desde o ensino fundamental até o superior, como forma de baratear os custos com a educação. Outra proposta é a militarização do ensino, além de nomear um general para o Ministério da Educação. O plano é, em 2 anos, fundar um colégio militar em todas as capitais de estado. Olha, esse projeto aqui da militarização é que até 2021, terminando 2020, ele quer que pelo menos um estado, certo, tenha pelo menos todos os estados tenham pelo menos uma escola militar. A proposta da militarização das escolas, eu apoio, mas eu também não apoio que todas sejam, mas que existam opções. E aí os pais e os alunos vão ter a opção de escolher de estudar numa escola militar ou não. Ele também se propõe a investir em pesquisa nas universidades e derrubar a política de cotas na universidade. Defensor da teoria da escola sem partido, também é contra a ideologia de gênero nas escolas e pretende expurgar a ideologia de Paulo Freire das escolas, né? Ele diz aqui que quer derrubar a política de cotas nas universidades, né? Pelo menos as cotas sociais, aqueles que têm pouca condição financeira, ela deve ser mantida, né? Agora vamos para a questão da saúde. Para Haddad, o seu plano de governo, né, cita um aumento imediato e progressivo do financiamento da saúde, mais dinheiro para a saúde, valorização dos trabalhadores da saúde, investimento no complexo econômico e industrial da saúde, articulação federativa entre municípios, estados e União,
e diálogo permanente com a sociedade civil sobre o direito à saúde. Criar rede de especialidades muito profissional, certo? Em parceria com estados e municípios, com polos em cada região de saúde. Investir na implantação do prontuário eletrônico, que reúne o histórico de atendimento de saúde do paciente no SUS, implementar um plano nacional para o envelhecimento ativo e saudável. Né? Então, tem questões bem legais aqui no plano em relação à saúde. Ele quer fazer uma união entre os municípios, as cidades e o Estado, né? O Estado aqui seria a União, o Estado com E maiúsculo, e também uma parceria com o governo estadual com os governos municipais para que seja ampliada a questão da saúde pública. Agora, em relação a Bolsonaro, criar o prontuário eletrônico nacional com o cadastro dos pacientes que forem atendidos em postos ambulatórios e hospitais. A data tem um parecido com esse. Os mais médicos, se continuar existindo, terá seu modelo alterado. Não sei o que ele vai querer fazer. Se passarem no Revalida, receberão o valor integral do salário, sem o repasse ao governo cubano por meio da parceria entre os dois países, certo? Também promete criar a carreira de médico de Estado para atender as áreas remotas e carentes do país, certo? Isso aqui quer estabelecer nos programas neonatais em todo o país a visita ao dentista pelas gestantes, o que reduziria nascimentos prematuros. Incluir profissionais de educação física no programa de saúde da família, com o objetivo de ativar as academias ao ar livre, com meio de combater o sedentarismo e a obesidade, certo? Essa questão aqui, até que alguns fazem chacota, né? Sobre o dentista, gente, isso é real, é muito importante, né? Minha esposa, quando ficou grávida, a sua médica que acompanhava ela, o seu pré-natal em toda a gravidez, sempre dizia que ela tivesse cuidado com a saúde bucal, que muitos bebês nasciam prematuro porque a mãe não tinha cuidado com os dentes, com a saúde bucal, e isso aí fazia com que os meninos nascessem prematuro, como acontece até hoje. Isso é real, pesquisa, tem médicos especialistas que falam sobre essa questão, e isso é um ponto bom em relação ao plano de saúde do governo de Bolsonaro. Cultura. Segundo Haddad, ele promete a democratização do acesso à produção fomentada com recursos públicos, retomada das políticas para o patrimônio e museu através do IPHN e do IBRAM, cumprimento da proteção e promoção da diversidade cultural, com espaço para povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos. O texto cita ainda a regulamentação do direito autoral no ambiente digital, fortalecimento da Funarte, a consolidação de uma política nacional para o livro, leitura e literatura, aprimorar a política de desenvolvimento audiovisual conduzida pela Ancine, certo? Que é a Agência Nacional de Cinema, visando a diversificação dos produtores, inclusão de mulheres e negros e ampliação do espaço para a produção brasileira e independente, que é aquela produção que seja totalmente nossa, totalmente brasileira, certo? Essa questão cultural, isso aqui já é a cara do PT mesmo, né? Que o Ministério da Cultura, que a cultura ela seja irrigada e investida com dinheiro público e que ela seja valorizada com a questão de inclusão de outros povos, principalmente os menos favorecidos. E também, para encerrar aqui a parte de Bolsonaro, isso aqui é um resumo que eu fiz em relação ao plano de governo dos dois. É bem maior, tem muitas páginas, eu vou deixar aqui na descrição, certo? Os links para você clicar lá. Eu sei que infelizmente nós estamos numa média de leitura muito fraca. O brasileiro não gosta de ler, ele é preguiçoso em relação à literatura, à leitura, à busca pela informação. Por isso que nós somos muito enganados pela falta de informação. Porque quando o povo é informado, o povo se torna forte. Então, vou deixar aqui, se você quiser ler, aí você clica lá que vai direcionar você para a página e você vai conseguir acompanhar
todo o plano de governo dos dois, certo? Então aqui é apenas cultura para Bolsonaro. Não há tópico, certo? Específico para a cultura no plano de Bolsonaro. Não há tópico, mas após aquele incêndio no Museu Nacional, ele revelou algumas questões para o Ministério da Cultura, né? Abre aspas. Não precisamos acabar com o Ministério da Cultura, mas podemos transformar em uma secretaria. Por que não pode ser uma secretaria? Vai ser fundido ao Ministério da Educação, assim como o Ministério das Cidades deixa de existir. O dinheiro vai ser mandado direto para as prefeituras, fecha aspas, afirmou o candidato Jair Bolsonaro. Então, ele não deixou tópico aqui para a questão da cultura, mas depois do incêndio lá no Museu Histórico, lá, né? O Museu Nacional, ele fez essa questão aqui e disse que vai transformar na secretaria e vai juntar ao Ministério da Educação, e o Ministério das Cidades ele vai eliminar, porque ele mandará o dinheiro direto para o município sem atravessador. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Nos ajude, se inscreva no canal, compartilhe o link com os amigos para que eles possam se inscrever, para que novos vídeos surjam, né? Estamos prometendo sempre melhorar a cada dia, e eu peço que você coloque sua opinião, faça sua crítica, né? Seja educado, eu respeitarei a sua opinião, peço que respeite a minha, mas eu coloquei os dois planos de governo dos dois, e aí você analisa e vai escolher aquilo que você acha melhor para o seu país e para que seja governado por 4 anos. Lembra, são 4 anos. Elegeu, está eleito, tem que suportar até terminar o mandato, né? E só 2022 é que você pode ter a oportunidade de eleger mais alguém. Então eu agradeço a paciência de vocês. O vídeo ficou um pouco longo, mas era necessário, né? E olha que eu resumi e foi um resumão. Então, que você possa nos ajudar, se inscreva no canal, clique no sininho para quando um vídeo novo surgir, você receber uma notificação ou no seu computador ou no seu celular, certo? Então, a gente do canal Fatos e Versos agradece, e que vocês possam votar com convicção em um projeto. Vote em uma ideia. Ajude o seu país. Vote em uma ideia. Não pense só no agora, mas pense para a geração futura. Que Deus abençoe a todos.